A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno, assim seja. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu povo, vamos lá. Celebramos neste dia, hoje, sábado, uma festa solene. Como ontem nós festejamos a festa solene do Sagrado Coração de Jesus, hoje no sábado, a Igreja Católica, ela celebra a festa do Imaculado Coração de Maria. Então hoje é dia, se ontem foi dia de nós recorrermos, de nos refugiarmos dentro do Sagrado Coração de Jesus, hoje é dia de nós recorrermos ao colo da mamãe. Isso mesmo, hoje é dia do Imaculado Coração de Maria. Imaculado significa imáculo, significa sem mancha, sem ruga, sem pecado. O coração de Maria é puro, por isso é lá que nós somos convidados hoje a recorrermos ao colo da mamãe. E cá entre nós, como é bom colo de mãe, não é mesmo? A minha mãe, ela mora longe de mim, infelizmente, não sei se ela está me acompanhando, ela falou que ia acompanhar, se está acompanhando, mãe, o meu abraço. Minha mãe mora a 1.300 quilômetros de distância de mim, mas como eu sinto falta do colo de mãe, como o colo de mãe é gostoso, não é? É para o colo da mãe que a gente busca refúgio, é no colo da mãe que quando a gente se machuca, a gente chama é a mãe. Quando a gente rala o joelho quando é criança, o primeiro nome que a gente grita é mãe. Quando a gente está com fome, o que a gente fala? É mãe. Eu tenho meu filho Benjamin de 6 anos de idade. E ele é assim, a madrugada, quando ele acorda, que ele está descoberto, que ele está com frio, quem é que ele chama? Mãe. Se ele está com sede de madrugada, quem é que ele chama? Mãe. Se ele está com febre, está com dor, quem é que ele chama? É mãe. Então o pai é bom? Sim, mas a mãe, ela tem essa característica. A mãe, ela traz no seu DNA. A mãe, ela traz na sua essência essa ligação com o filho. Não é assim? Eu acho incrível, né? A minha esposa, né, eu tenho 2 filhos, o Juan de 15 e o Benjamin de 6. E a mulher, depois que ela engravida, que ela tem o filho, existe uma conexão com a mãe, que eu não tenho outra maneira de dizer, a não ser que chama conexão espiritual. Eu me lembro que quando os meus filhos eram bebezinhos ainda, né, a Edna às vezes estava sentada na sala, e o menino estava dormindo lá no berço, lá no quarto. E ela deitada, ela sentada na sala comigo, ela falava, eu vou lá. O Juan Felipe acordou. Eu falo, como que você sabe? Ele acordou. E ela ia lá no berço, ele não tinha nem chorado, mas o Juan Felipe estava acordado no berço. A conexão da mãe, ela é tão forte, que às vezes a gente sentado na sala comigo, o Benjamin dormindo, ela falava assim, o Benjamin está com fome. Eu falava, como assim? Ela falava, meu peito ferroou, ele está com fome. E ela ia lá, o Benjamin estava com fome. Então, a mãe, existe uma conexão especial com a criança. A mãe, existe uma conexão espiritual com a criança. E o que eu quero já dizer no começo desta pregação para você, eu e você somos filho de Maria. Eu e você temos uma mãe no céu. Por isso, essa mesma ligação, se uma mãe terrena já tem com seu filho terreno, essa ligação especial, essa ligação sobrenatural, essa ligação espiritual, Nossa Senhora também quer ter esta ligação muito mais íntima, muito mais profunda comigo e com você, porque ela sabe das nossas lutas, ela sabe das nossas dores, ela sabe quando nós estamos com fome, ela sabe quando nós estamos machucados, e a mãe do céu vem para nos socorrer, para nos auxiliar, para nos alimentar, para cuidar de nós. Maria, ela é a mãe das mães. Por isso hoje, ao celebrarmos o Imaculado Coração de Maria, o convite nosso é: vem para o colo da mamãe, seja bem-vindo ao colo de Maria. Ela te acolhe, ela te entende, ela te ampara, ela te cuida, ela é mãe. Viva Nossa Senhora. É isso, é isso. E a festa do Imaculado Coração de Maria, ele vem logo após o Sagrado Coração de Jesus. Então, como eu disse, o Sagrado Coração de Jesus, ele é celebrado na segunda sexta-feira após a festa de Corpus Christi.
Então, na semana passada, nós tivemos a festa de Corpus Christi. Na próxima segunda, sexta-feira, festa do Sagrado Coração de Jesus. E no sábado posterior à festa do Sagrado Coração de Jesus, nós temos então a festa do Imaculado Coração de Maria. Mas nós podemos então achar que a festa do Imaculado Coração de Maria, se bem que o dogma da Imaculada Conceição ele é muito mais recente, mas nós podemos achar que o dogma ou que a festa do Imaculado Coração de Maria é algo recente. Mas porém não é. O Imaculado Coração de Maria, ele é retratado desde o início da igreja. O Imaculado Coração de Maria, nós vamos ver falar dele desde os primórdios da Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Nós vamos ver falar do coração de Maria, já no início da trajetória da comunidade cristã. Nós vamos ver falar do coração de Maria, não é algo recente. Não foi algo inventado pela Igreja Católica, como talvez alguns podem nos acusar e nos julgar. Não. O coração de Maria, ele é retratado dentro da Sagrada Escritura. Desde o começo da história da salvação, onde nós vamos ver falar da encarnação do Verbo, Jesus Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Vou ler de novo. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Pula lá para o versículo 51b agora. Mesmo capítulo 1, capítulo 2, mas porém versículo 51b. Está na página do lado ali. E é o evangelho de hoje. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos entender aqui o que a palavra vai dizer sobre o coração de Maria. E o que eu acho bonito quando nós vamos falar de Maria, eu confesso para você que no começo da minha caminhada, embora eu completo neste ano 25 anos caminhando com Jesus, 20 anos já pregando o Evangelho, 9 anos já de vida missionária, mas eu confesso para você que no começo da minha caminhada, eu enxergava Nossa Senhora como alguém singela, como aquela flor delicada, embora ela é isso. Maria, ela é doce, ela é singela, ela é leve, ela é discreta, ela é delicada nos detalhes das coisas, ela é isso. Mas porém, muito mais do que isso, Maria, ela é forte, ela é guerreira, ela é batalhadora, ela é uma mulher de fé. Então, este conceito de mulher forte, eu confesso para você que eu fui criando ao longo da minha caminhada. Porque muitas vezes quando eu via falar de Maria, eu ficava apenas nesse primeiro estereótipo daquela mulher frágil, daquela mulher delicada, daquela mulher ali que corria perigo. Mas não, ao olhar para a história de Maria e ao conhecer a trajetória, a história de Nossa Senhora, eu vou vendo ali se desenvolvendo na sua história uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher vencedora, uma mulher vitoriosa e acima de tudo, uma mulher de fé. Escreve aí no chat, Maria é uma mulher de fé. Escreve aí, Maria é uma mulher de fé. E eu ouso ainda dizer mais, Maria é o nosso exemplo de fé. Maria é o nosso exemplo de fé. Lógico, eu sei que pela teologia da igreja, pelos padres do deserto, por toda a história da igreja, nós vamos ter Abraão como o pai da fé. Porque antes de Gênesis 6, nós não vamos ver falar de fé sobre a terra. Mas a partir então de Gênesis 6, quando Deus chama Abraão, então Abraão é chamado depois a sacrificar o seu filho Isaque. E no ato de fé e obediência a Deus, ele se propõe sim a sacrificar o seu filho Isaque. Então por isso então que Abraão foi chamado de pai da fé. Mas para a sorte de Abraão, Deus não precisou, Deus não quis
que ele sacrificasse Isaque. No momento oportuno, Deus falou: tá bom, Abraão, você já provaste que você é fiel a mim, por isso não precisa mais levantar a mão para matar o seu filho Isaque. Vê que debaixo da árvore eu providenciei um cordeiro, vai e sacrifica o cordeiro no lugar do seu filho. Então, devido a este ato, Deus prometeu para Abraão: tu agora serás chamado de pai da fé. Eu te darei filhos tão numerosos, muito maiores do que as estrelas do mar, do que as estrelas do céu, muito maior do que as areias do mar. E então Abraão foi chamado de pai da fé. Mas se Abraão é o pai da fé, eu quero dizer para você que o nosso exemplo de fé é Nossa Senhora. Abraão pode ser o pai da fé, mas Maria é o exemplo da fé. Por quê? Porque se Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque. Abraão se prontificou a sacrificar o seu filho, mas por sorte de Abraão, ele não precisou sacrificar o seu filho. Já com Nossa Senhora, Deus pediu que ela sacrificasse o seu filho. Embora não foi ela própria, porque a palavra vai dizer que ninguém rouba, Jesus disse isso: ninguém rouba a minha vida, eu lhe dou de livre e espontânea vontade. Então ele mesmo deu a vida, ele mesmo deu a sua vida por amor a nós. Mas o que eu quero que você entenda: assim como Abraão teve que sacrificar o seu filho, e ele no momento final não precisou, com Nossa Senhora, infelizmente, lógico, eu estou falando aqui humanamente falando, eu sei do projeto de salvação, mas humanamente falando, infelizmente, ela não teve a mesma sorte que Abraão. Ela precisou sim entregar o seu único filho no alto de uma cruz para morrer, por amor a mim, por amor a você. E mesmo assim, diante da cruz, diante da morte do seu filho, ela se manteve de fé, ela se manteve em pé, ela se manteve com fé na tudo aquilo que ele havia falado. Por isso Maria é o nosso exemplo de fé. Exemplo de fé. E eu poderia aqui pegar vários contextos, várias passagens bíblicas, para provar para você que Maria é essa mulher de fé. Poderia pegar, por exemplo, como eu disse, ela aos pés da cruz. Eu poderia pegar aqui citações de aparições e de frases que ela mesma disse em Garabandal, em La Salette, em Medjugorje, em Fátima, em Lourdes. Tantas aparições que hoje tem Nossa Senhora feito e dito as suas mensagens. Mas eu quis trazer aqui apenas este versículo simples, dizendo: e Maria conservava todas estas coisas no seu coração. Porque quando eu fui rezar por esta pregação, com o título de Imaculado Coração de Maria, o que o Senhor colocava no meu coração é que eu trouxesse essa mulher forte, essa mulher guerreira, e Maria como exemplo de fé. E eu falei: ok, Senhor, mas como é que eu vou falar sobre isso? E ele me deu estes 2 versículos. E Maria conservava tudo no seu coração. Mas você pode me perguntar: ok, Eduardo, mas o que tem a ver conservar as coisas no coração com fé? O que tem a ver? Vou te contar. O primeiro episódio que nós vamos ver, que eu li, que está em Lucas 19, Maria conservava todas as coisas no seu coração. Isso aqui é a frase que vem logo depois do nascimento de Jesus. Quando ali os pastores, depois de terem escutado coisas grandiosas acerca do menino, dita pelos próprios anjos, eles então vão visitar Maria e o menino ainda na manjedoura. E ao chegarem lá, então esses pastores, esses homens que foram lá visitar, eles encontram Maria com o menino, e eles começam então a dizer tudo aquilo que eles tinham ouvido do anjo. Que ele seria grande, que ele seria poderoso, que ele seria guerreiro, que ele seria rei dos reis. E eu imagino a cabeça de Maria, então vai lá no anúncio do anjo Gabriel, dizendo: eis Maria que conceberás, darás à luz a um filho, ele será chamado Emanuel, Deus conosco, o seu reino não terá fim, ele será poderoso, ele julgará as nações com cetro de ferro. E eu imagino ali naquele momento, Nossa Senhora, ela fala: lindo! Os pastores estão aqui, está dizendo que ele vai ser grande, que ele vai ser poderoso, que ele vai ser vitorioso. Eu imagino Maria dizendo: o anjo também falou isso, que ele vai ser forte, que ele vai ser guerreiro, que ele vai ser vitorioso. Mas o que Maria tem nos braços é uma criança frágil, inocente, precisando de todos os seus cuidados. Eu imagino Maria querendo olhar tudo aquilo, tentando entender. Entenda, é contraditório o cenário.
Embora existia uma promessa que ele seria forte, que ele seria guerreiro, que ele seria filho do Altíssimo, que ele seria poderoso, mas o que ela tem na mão é apenas uma criança recém-nascida frágil. Uma criança que nasceu num estábulo de cavalo. Uma criança que nasceu no lugar mais simples. Então é contraditório o cenário. E a palavra vai dizer que ela escutou tudo isso e guardou tudo no seu coração. O que é isso? Fé. Por que fé, Eduardo? Fé é você acreditar mesmo que ninguém acredita. Fé é você acreditar mesmo quando o cenário é desfavorável. Aleluia. Eu preciso que você entenda isso. O cenário era desfavorável. Existia uma promessa que ele seria grande, amém? Mas o cenário dizia que não, é uma criança frágil, inocente, precisando de cuidado. O cenário está dizendo, a promessa de Deus para você é: eu vou restaurar o seu casamento, aleluia. Eu vou restaurar o seu filho, aleluia. Eu vou restaurar a sua saúde, aleluia. Mas o cenário está dizendo, não tem jeito, desista. O diagnóstico médico está dizendo, não tem mais jeito. Mas pela fé, Maria conservava todas as promessas de Deus no seu coração. Por isso eu quero que você entenda, ao olharmos para Maria como este exemplo de fé, é nós acreditarmos naquilo que humanamente é contraditório. É nós acreditarmos que mesmo as pessoas e os homens estão dizendo não tem jeito, mas pela fé eu acredito naquilo que Deus disse, eu acredito na promessa que Deus falou e eu sei que vai realizar. Maria, ela não duvidou, ela guardou tudo no seu coração, por isso ela é exemplo de fé. É isso que você precisa entender. O cenário não dizia, aparentemente as promessas, elas eram os invisíveis naquele momento. E quantas vezes é assim na nossa vida? Deus está dizendo que você vai ter um casamento feliz e abençoado. Mas humanamente você olha, o marido está cada dia pior. Quanto mais você reza, parece que pior fica a situação. A promessa é que os seus filhos vão sair dos vícios, do álcool, das drogas, da prostituição, vai caminhar na igreja. E parece que cada vez mais eles vão ficando mais longe, não mais perto. Mas o que você precisa entender é: conserve e guarda tudo no seu coração. Maria não ficou questionando. Maria não ficou duvidando. Maria não entrou em crise dizendo: porque Deus não me escuta. Como é que esse menino vai ser grande? Olha aqui onde é que ele veio nascer, no meio do estábulo. Maria não perguntou, Maria não duvidou, ela apenas acreditou e guardou tudo no silêncio do seu coração. Isso é Nossa Senhora. O segundo momento que nós vamos escutar, Maria guardava tudo no seu coração, está no versículo 51. É o evangelho de hoje. De agora Jesus não é mais um recém-nascido, ele é um menino com 12 anos de idade. Eles então vão em peregrinação para Jerusalém no templo, e ao voltarem, naquela época, para você entender esse contexto, que a gente fala assim: nossa, José e Maria não cuidavam dos meninos direito, como é que eles foram perder Jesus? Não é? Não. Aquela época as caravanas iam muitas pessoas, e eram divididos por idades e séculos. Então iam os mais velhos na frente, e os homens na frente, os mais jovens, os homens na frente, os mais jovens. Por quê? Para proteger quem estava vindo atrás, porque tinha animais, tinha assaltantes. Então os homens iam na frente. Depois vinham os idosos. Depois vinham as crianças. E depois, por último, vinham as mulheres. Era organizado dessa forma. Então não era como hoje, que vai pai e mãe, todo mundo de mãozinha dada. Entendeu? Por isso, então, que nesta peregrinação, José e Maria perdem o menino Jesus. Não é que perdem. Jesus foi aonde? No templo. 3 dias depois, eu imagino, quando chegou em casa, José olha para Maria e fala: cadê o menino? E Maria fala: uai, eu não sei não. Maria era mineira. Maria fala: uai, eu não sei não. E José fala: mas não estava com você? E Maria fala: não estava com você. José fala: também não. Então os dois voltam imediatamente. Ao chegarem lá, eles encontram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. E Maria pergunta: ei, menino, você não sabe que a gente estava preocupado com você? Imagina se fosse hoje, isso não é Bíblia, isso é o que eu estou dizendo, tá bom? Se fosse hoje, eu como pai chegaria: ô menino, você não sabe que estava preocupado com você não? Como é que você sai de casa e não avisa? Hã? E Jesus responde: por que andávamos procurando? Não sabeis que eu devo cuidar das coisas do meu pai? É o evangelho.
E a Bíblia diz que José e Maria não falaram mais nada. Simplesmente, Maria guardou tudo no seu coração. E a palavra diz que depois Jesus voltou para casa com eles. Ficou submisso a eles. Mas eu imagino que aquele ponto de interrogação de incompreendidos ficou no coração de Maria. Eu imagino que naquele momento Maria começou a entender a profecia do sacerdote Simeão. Uma espada de dor te transpassará a alma. Lógico que nós vamos ter depois explicação teologicamente, dizendo que essa espada de dor foi no alto da cruz, ok. E temos também a explicação das 7 dores de Maria, ok. Mas não é isso que eu vou pregar. Mas eu quero aqui pregar nesta tarde sobre a incompreensão. Imagina, a mãe está preocupada com o filho. 3 dias que ela não vê o menino. E o que ela escuta do menino? Por que está me procurando? Não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Gente, você é meu filho nessa hora? Vai ficar 1 mês de castigo, menino, por responder a sua mãe assim. Não é? Eles não falaram nada. Maria diz que ela guardou tudo no seu coração. Porque é a mesma coisa. O cenário não é legal. É uma adolescente, entenda o que eu vou dizer? Irresponsável, tá? Lógico, entre parênteses aqui, né? A gente sabe do projeto de salvação. Mas é um adolescente irresponsável que ficou na cidade sem avisar os pais e que aparece 3 dias depois. E aí ela tem a promessa. E ele fala, estou cuidando das coisas do meu pai. Então entende? Ele está cuidando das coisas do pai. Opa, ele é filho de Deus. Não, ele é grande. Não, ele é poderoso. Não, ele é filho do Altíssimo. Mas o que eu tenho de concreto é um adolescente rebelde, revoltado, que não obedece. E que sumiu 3 dias. Então, Maria é um exemplo de fé. Por quê? Mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, acredite naquilo que Deus prometeu para você. Muitas vezes, não adianta a gente ficar discutindo, falando com quem não vai ajudar. Muitas vezes, a gente precisa apenas guardar no silêncio do nosso coração, porque tem coisas que é entre você e Deus e mais ninguém. Não adiantava Maria falar para os pastores tudo aquilo que o anjo tinha falado, porque eles não iam entender. Não adiantava Maria ficar falando para José tudo aquilo que Deus tinha falado para ela, porque ele não ia entender, porque a promessa era para Maria e para o seu filho Jesus, entenda? Então há coisas que Deus falou para você que é para você. Então não adianta você ficar brigando com quem está do seu lado, porque eles não te entendem, porque eles não te compreendem, porque a promessa de Deus é para você. Faça como Maria, guarda tudo no silêncio do seu coração e deixa no tempo certo. Creia que mesmo que humanamente as situações não sejam favoráveis, mesmo que você olhando hoje, você não consegue enxergar uma melhora, mas pela fé nós acreditamos em tudo aquilo que Deus nos prometeu. Por isso, Maria é o nosso exemplo de fé. Escreve aí no chat se você está entendendo. Coloca aí, Maria é o nosso exemplo de fé. E esta mesma mulher de fé agora, ela que no nascimento do filho, ela diz, guardava tudo no seu coração. Ela agora que aos 12 anos, ela guarda tudo no seu coração. E essa mesma mulher, singela, silenciosa, discreta, ela agora está na fundação da igreja. É o que nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando vai dizer da fundação da comunidade da igreja, onde vai dizer, estava ali reunidos os apóstolos, na sala de cima do andar de uma casa, alguns dizem que é a casa de João, onde depois vai acontecer o Pentecostes. Maria está no meio deles, como exemplo de fé. Maria está no início da fundação da igreja. Por isso que ela é chamada de a mãe da igreja. Maria é a mãe da igreja. Não mais a igreja morta da cruz, mas agora a igreja ressurreta. O povo da nova aliança, o povo da aliança nova. Não mais aquele povo da aliança de Abraão. Não mais a aliança daquele povo que tinha pecado no Éden com Adão e Eva. Não mais a aliança dos primeiros pais. Não mais a aliança dos 12 tribos de Israel. Mas uma nova aliança feita no Calvário, a partir de Jesus
Jesus, onde ele disse: eu não perderei nenhum daqueles que o Pai me confiou. E ele, no alto da cruz, ele então agora desce à mansão dos mortos, e ele inaugura um novo tempo, chamado de Reino dos Céus, onde ele faz uma nova aliança, dizendo: todos aqueles que vierem após mim, que quiserem, também entrarão no Reino dos Céus. Por isso, é a nova aliança feita em Jesus Cristo, que vai gerar a nova igreja, essa igreja chamada de católica, apostólica, romana, na qual eu e você fazemos parte, e que nós temos Maria como mãe desta igreja, porque ela sempre foi, ela é e ela sempre será um exemplo de fé, uma mulher singela e discreta, mas que ao mesmo tempo é forte, que confia, que acredita e que não desiste. Maria é a mãe da igreja. Viva Nossa Senhora! E a partir da fundação da nova igreja, nós vamos ver agora formar uma nova geração também de crentes, de seguidores. E entenda que a palavra crente é aquele que crê. Eu sou crente, aleluia. Você é crente, amém? Você crê? Sim ou não? Nós rezamos em toda a Santa Missa. Creio em Deus Pai, isso é oração, isso é crer. Crente é quem crê, amém? Que caia por terra todo pensamento errôneo da sua cabeça. Porque aqueles crentes, não. Nós também somos crentes, nós cremos. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 14, nós vamos ver mudar a configuração. Antes de Atos dos Apóstolos, antes da ressurreição de Jesus, antes da Páscoa, se falava em seguidores de Jesus. E estava ali os seguidores de Jesus, estava ali Maria, os discípulos e os seguidores de Jesus. A partir da morte de Jesus, então a gente vê não mais ser chamado de seguidores, mas ser chamado agora de homens e mulheres de fé crentes. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 14, diz assim: e o número dos crentes crescia cada dia mais, uma multidão de homens e mulheres. Crente é aquele que crê. Então, a partir da morte de Jesus, com Maria, sendo a mãe da igreja, ela estando presente com os discípulos, ali na sua formação da igreja após a morte de Jesus, ela é a mãe da igreja e ela é a mãe dos novos crentes. Ela é a mãe minha e sua, desta nova aliança. Por isso também que Maria é chamada de a nova arca da aliança. Por quê? Porque se a arca da aliança do Antigo Testamento, ela carregava 3 coisas dentro dela. A arca da aliança do Antigo Testamento, ela carregava dentro de si a vara de Araão que floresceu, era o primeiro sacerdote da história do povo. Dentro da arca da aliança também tinha as tábuas da lei e os 10 mandamentos que Moisés recebeu do monte de Deus. E dentro da arca da aliança existia também o maná que caía do céu todos os dias. Então quais eram as 3 coisas? A vara de Araão que floresceu, os 10 mandamentos e as tábuas da lei, que é as tábuas da lei, e o maná que caiu do céu. Então isso era a arca da aliança do Antigo Testamento. E por que Maria é chamada de a nova arca da aliança? Porque ela carregou dentro de si Jesus Cristo, o sacerdote eminente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ele é sacerdote supremo e eterno, e não mais a vara de Araão, o primeiro sacerdote, mas agora ele é o sacerdote eminente. Jesus também, ele não carregou as tábuas da lei, mas Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la e fazer-a cumpri-la. Todas as leis de Moisés se encerram e começam em Jesus. Então ele é a lei encarnada. E Jesus também não é mais um maná, não é mais um pão feito que caía do céu, mas ele é o pão vivo descido do céu. Então as 3 coisas que tinha dentro da arca da aliança do Antigo Testamento agora se resumem numa única pessoa chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, que se entrou no ventre de Maria, gerou nela com seu sangue, com seus hormônios, com tudo aquilo que tinha dentro dela. Por isso Maria, ela é a nova arca da aliança. Tudo ela rompe com a velha arca e ela traz para mim e para você a personificação da nova arca da aliança. Viva Nossa Senhora! Então Maria, ela é a mãe da igreja. Maria é a mãe dos novos crentes. Maria, ela é a nova arca da aliança. E Maria, ela é a esposa do Espírito Santo.
Quando o anjo disse para ela: eis que conceberás e darás à luz a um filho, ela só fez uma pergunta, falou assim: beleza, tudo bem, mas como é que vai se dar isso? E o anjo responde: o Espírito Santo do Senhor virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te fará sombra. E ela falou: é assim? Então pode levar o meu sim para o céu, porque eu estou dentro. Então Maria, naquele mesmo instante, o Espírito Santo a desposa. Ela é a esposa do Espírito Santo. Tudo aquilo que é bom está em Maria. Todos os dons do Espírito está em Maria, porque ela é a esposa do Espírito. Aonde o Espírito Santo está, Maria também está. Aonde Maria está, o Espírito Santo também está, porque esposo e esposa têm que andar juntos, marido e mulher devem andar juntos, e assim é Maria com o Espírito Santo e vice-versa. Ela é a esposa do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que Jesus proclamou, lá em Lucas no capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele disse isso quando ele estava no templo, que ele abriu o livro da lei para ler e proclamar dentro do templo. Ele disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. É este mesmo Espírito que Isabel diz para Maria: bem-aventurada és tu, mulher, porque acreditastes. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Salvador? É o mesmo Espírito Santo, aquele mesmo que disse através da boca do anjo: ele descerá sobre você, ele vai te fazer sombra, você será possuída do Espírito Santo, Maria. Este mesmo Espírito que Isabel vai dizer: bem-aventurada és tu que acreditastes. Esse mesmo Espírito que vai fazer Maria dizer: nossa, que saudação é essa? Quando eu escutei a sua voz, a criança pulou de alegria no meu ventre. Este mesmo Espírito que batiza João Batista no ventre de Isabel, este mesmo Espírito que Jesus vai proclamar dentro do templo: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E este mesmo Espírito que em Atos 2 vem para trazer vida para a igreja, vem para batizar os apóstolos. E quem está presente no cenáculo? Maria, porque ela é a esposa do Espírito Santo. Viva Nossa Senhora! É isso, é isso. Você precisa entender: Maria não é uma mulher qualquer, ela é a esposa do Espírito Santo. Por isso que neste dia, ao celebrarmos o Imaculado Coração de Maria, nós somos convidados a adentrarmos nesse coração, porque quando a gente entra nesse coração, oh Pai, nós vamos encontrar ali Jesus, nós vamos encontrar o Pai, nós vamos encontrar o Espírito, nós vamos encontrar os anjos, porque ela é augusta, rainha dos anjos, ela é soberana sobre os anjos, aleluia. Então, quando você se aproxima do Imaculado Coração de Maria, você se aproxima do céu inteiro, porque aonde Maria vai, o esposo está, aonde Maria vai, os anjos vão, porque ela é imaculada, ela é imaculada. O Papa Francisco, na sua homilia, na Casa Santa Marta, no dia 1 de janeiro de 2015, ele disse assim: Maria está assim, tão unida a Jesus, porque recebeu dele o conhecimento do coração. Olha só, Maria está assim, tão unida a Jesus, porque recebeu dele o conhecimento do coração, o conhecimento da fé, alimentada pela experiência materna. Olha que lindo isso. Recebeu o conhecimento do coração, o conhecimento da fé, alimentada pela experiência materna. Lembra que eu comecei minha pregação falando da relação entre mãe e filho? Que a mãe sabe a hora que está com fome, a mãe sabe a hora que chora, a mãe sabe a hora que está descoberta, lembra? Então Maria foi alimentada pela experiência materna e pela união íntima com seu filho. A Virgem Maria é a mulher e exemplo de fé, que deu lugar a Deus no seu coração, nos seus projetos. E ele diz: é a crente capaz de individuar no dom do Filho a chegada da plenitude do tempo, na qual Deus, escolhendo o caminho humilde da existência humana,
entrou pessoalmente no sulco da história da salvação. Por isso, olha que lindo, Papa Francisco, não se pode compreender Jesus sem a sua mãe. Olha que lindo. O Papa Francisco ele encerrou dizendo: não se pode compreender Jesus sem a sua mãe. Não tem como nós olharmos para Jesus sem olharmos para a presença de Maria. Não tem como nós compreendermos o Sagrado Coração de Jesus se nós não recorrermos ao Imaculado Coração de Maria. É assim. E a revelação e a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ele nasceu em Fátima, no dia 13 de junho de 1917, quando Nossa Senhora aparece para os 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, e a Virgem Maria disse para Lúcia a seguinte frase, presta atenção, olha o que Maria disse: Ele, Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Veja o que Nossa Senhora está dizendo. É vontade dele. Por mim, por mim talvez eu nem queria. Por mim estou tranquila. Eu prefiro meu lugar aqui discreta, tranquila. Mas ele quer. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Foi a aparição de Nossa Senhora no dia 13 de junho de 1917 em Portugal. Um mês depois, no dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora leva os pastorinhos para terem uma visão do inferno, onde então eles veem as almas que padecem no purgatório, as almas que não caminharam com o Senhor, e eles então têm a visão do inferno, do purgatório. Nossa Senhora concede a esses 3 pastorinhos que tenham essa visão do inferno e do purgatório. Ela fala também da consagração da Rússia ao Imaculado Coração dela. E aí ela repete a frase de novo. Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Só que aí a frase completa. Portanto, no fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Uau! Veja bem, em junho ela aparece. É vontade dele estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Um mês depois ela volta e fala: é vontade dele estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Mas ela completa a frase: já que é assim, já que ele quer, eu não sei como é que vai ser isso. Eu imagino de novo, eu imagino que nesse acontecimento foi a mesma coisa da anunciação do anjo. Eu imagino que deve ter rolado uma reunião celeste, aleluia. Eu imagino sentado na mesa, na sala de reunião oval no céu, Jesus, Maria, Espírito Santo, Deus Pai, devia estar ali Pedro também, Paulo, devia estar os cabeçudos ali, tá entendendo? Padre Pio, São Luís Grignon de Montfort. Eu imagino que rolou uma reunião. E aí Jesus está conduzindo a reunião e falou assim: eu quero estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de mamãe. E Maria falou: ô Jesus, o que é isso? Não, o coração é seu. Afinal de contas, a honra é sua, a glória é sua, a majestade é sua. Eu sempre falei lá embaixo: faça tudo o que você disser. E Jesus fala: não, mãe, eu quero estabelecer no mundo a devoção ao seu coração. Eu imagino Maria falando: mas como é que vai ser isso, Jesus? Existem aqueles que não gostam de mim, existem aqueles que me chutam, existem aqueles que não me aceitam, existem aqueles que me acusam, existem aqueles que não me amam, existem aqueles que não me seguem. E Jesus falou assim: mãe, como é que vai se dar eu não sei, mas o que eu posso te garantir, o Espírito Santo vai estar com a senhora acompanhando. O Espírito Santo na mesa falou: é isso mesmo, hein? É nós dois de novo, estamos juntos, hein? É nós de novo. E Maria falou: é assim? Então eu topo essa parada. E então ela completou a frase: ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Eu não sei como é que vai se dar isso, mas já que o Filho quer, já que o Pai quer, já que o Espírito Santo vai estar comigo, então eu completo a frase: no final de tudo isso, o meu Imaculado Coração triunfará,
porque eu não sei como é que se vai dar, mas eu sei que a vitória já está declarada no final. Isso é triunfo. O triunfar é isso, o triunfar é uma vitória nos acréscimos do segundo tempo, quando você acha que não tem mais jeito, quando a situação está desfavorável, quando todo mundo está dizendo desiste, quando todo mundo está falando não tem mais jeito, você acredita e no final a vitória chega. O triunfo é uma vitória nos acréscimos do segundo tempo, e é isso que você precisa entender. Em Gênesis, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Maria. Ele disse: você, serpente, vai rastejar eternamente. Quanto a ti, mulher, vai pisar a cabeça de Satanás. Depois, o Espírito Santo se torna esposo dela em Novo Testamento. Depois, o Filho quer estabelecer a devoção ao Imaculado Coração. E ela aceita então e fala: então já que é assim, no final de tudo isso, o meu Imaculado Coração vai triunfar. Então o que você precisa entender neste dia, ao celebrarmos o Imaculado Coração de Maria, aparentemente o mundo aí fora está vencendo. Aparentemente parece que a guerra da morte contra a vida está vencendo. Aparentemente a gente olha, a gente está vendo cada vez mais o mundo e os infernos avançarem contra o mundo, contra nós. Todos os dias tenta se aprovar aborto, todos os dias a ideologia de gênero, todos os dias os divórcios aumentam. Humanamente falando, parece que o cenário está terrível. Humanamente falando, a gente já perdeu. Mas o que eu e você precisa acreditarmos é isso. Mesmo que o cenário é desfavorável, existe uma promessa que no final de tudo isso, a vitória já está declarada para quem é mariano, para quem caminha com Nossa Senhora, porque ela é vitoriosa. Ela é guerreira, ela é exemplo de fé, e quem estiver com ela já venceu no final. Seja feliz por ser católico e viva Nossa Senhora. É isso, é isso, é isso, é isso. Quem é de Nossa Senhora vence no final. Pode parecer que talvez o seu casamento não tem mais jeito. Pode parecer que nós estamos perdendo a luta. Mas nós podemos perder a luta, mas nós não perderemos a guerra, aleluia. Nós podemos perder uma luta aqui e outra lá. Nós podemos estar apanhando, sangrando, ferido, machucado. Mas nós não perderemos a guerra, porque quem é de Nossa Senhora, o inimigo não consegue vencer. Quem é mariano, o demônio não pode tocar. Então leva Maria para sua casa, seja todo dela. Vamos rezar o terço. Eduardo, eu não tenho tempo. Mentira, você não tem vergonha na cara. Um terço é 15 minutos. Quanto tempo você gasta de internet por dia, em rede social, vendo o que não presta? Um terço é 15 minutos. Quanto tempo você perde assistindo Netflix? Um terço é 15 minutos. Eduardo, eu já rezo o terço, parabéns. Não, vamos rezar o rosário? 4 terços por dia. Eduardo, eu já rezo o rosário. Vamos rezar 1000 Ave Marias todo sábado? Uma vez por mês. Uma vez por mês, Primeiro, 1000 Ave Marias no primeiro sábado. É isso. Que eu e você sejamos muito mais marianos. E quando eu digo mariano, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou apenas falando de mariano que coloca imagem, camiseta, corrente no braço, no pescoço, na perna, na cintura, e todo quanto é lado. Nada contra, tá bom? Cada um tem a sua devoção. Eu sou escravo mariano há 12 anos, mas eu não uso nenhum sinal externo. Primeiro, por quê? Porque a corrente da nossa comunidade já representa a corrente da escravidão. Então, para ser membro, para você ser missionário consagrado à comunidade de Filho de João Batista, nós temos que fazer a consagração mariana. É um dos requisitos básicos. Primeiro, por isso. Mas segundo, por quê? Porque a minha consagração mariana está feita no meu coração, não em sinais externos. Então, muito mais do que sinais externos, que você seja de Nossa Senhora na sua alma, com o seu coração, com a sua vida. Entende o que eu estou falando? É isso. Que você leve Maria na sua devoção, todos os dias. Vamos rezar o terço, dentro do carro, rezando, indo para o trabalho, voltando, eu não sei. Arruma tempo. Quanto mais de Maria você for, quanto mais de Maria você for, muito mais de Jesus você fará, vai dizer São Luís Grignion de Montfort. Quanto mais de Maria você for,
mas de Jesus você será. Não tenha medo de ser todo dela, porque quem for dela já venceu no final. Porque ao final de tudo isso, Ele quer. E ela disse sim. Então, já que é assim, já que os dois querem, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Viva Nossa Senhora.